Amados irmãos, graça e paz. Todos vocês que se encontram em suas casas, de vez que o culto hoje não acontece na forma presencial, mas quero lembrar a todos vocês a importância de estarem preparados para esse momento. Que não fique apenas no assistir no conforto do seu sofá, mas que você possa participar ativamente deste momento de celebração. Esteja aí com sua Bíblia aí no lugar, o seu inário, mesmo que vamos ter os cânticos legendados para vocês, isso talvez não seja necessário, mas alguns gostam de conferir, né, no inário, então é bom também. E você que está nos visitando, né, participando também no canal da nossa igreja, no YouTube, a nossa palavra também de saudação a todos vocês. Quero lembrar sempre a importância de compartilharmos isso e de curtir também. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e iremos cantar, adorar o Senhor pela família, iremos fazer súplicas pela família, iremos fazer reflexões sobre o tema da família. Isto é muito importante. Esteja ouvindo agora o prelúdio para este culto e fazendo a sua oração inicial enquanto você escuta essa música. Esteja orando, pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã. Vamos abrir as Escrituras em dois salmos, muito lidos, sempre por ocasião do mês da família. Os salmos 127 e 128. Salmos 127 e 128. Eu quero pedir a vocês que vão estar lendo comigo, se vão ficar assentados mesmo, fiquem, no entanto, com toda reverência, mas se quiserem ficar em pé, vamos ler juntos essa passagem das Escrituras nesse momento. Salmo 127 e também o Salmo 128. Nos diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos nesse instante cantar o cântico de número 6 do nosso hinário, o cantor cristão, cujo título é Glória ao Senhor. É um tributo à Trindade, um hino de louvor a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esta família divina que nos constituiu como famílias. E em Cristo Jesus, nós somos uma só família, nos diz a Bíblia, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Portanto, com entusiasmo, cantemos o hino 6, Glória ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Nesse momento de confissão, eu quero ler com vocês a passagem bíblica de Salmo 101, versículos de 1 a 4. Salmo 101, versículos de 1 a 4. Diz assim: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante de meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Alguns têm chamado este salmo de o salmo do chefe da família. De fato, essa oração de Davi, ela pode ser aplicada ao líder da família, como a toda a família. E nesse momento de confissão, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a expressão que está no verso 2, a parte final do verso 2. O salmista Davi, ele diz assim: portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Coração sincero, coração íntegro. A integridade cristã é a vida de Cristo em nós e por meio de nós, e isso a começar pelo nosso lar, a começar em nossa casa. O desejo de glorificar a Deus no lar era uma das resoluções do salmista Davi. De forma irônica, podemos dizer que ele
deixou de lado a sua piedade no lar e cometeu vários tipos de pecado contra Deus e contra a família. E assim também todos nós temos sido tentados a pecar contra Deus em nosso lar. E é justamente aqui que a palavra de Deus, nessa manhã, vem nos alertar que nós sejamos piedosos, que nós sejamos íntegros, que nós sejamos sinceros, a começar em nosso lar. Porque é justamente em nosso lar que nós revelamos a realidade de quem nós somos. Talvez em outros lugares nós consigamos disfarçar os nossos pecados ou esconder os nossos defeitos, mas em nosso lar é impossível nós escondermos os nossos pecados. Pode ser que nós consigamos por algum tempo esconder, mas será notado em nosso lar os nossos defeitos, os nossos pecados. O verdadeiro reavivamento, ele inicia no lar. Nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido dias horríveis no que diz respeito à moral, à ética, dentro da família, no casamento, na criação de filhos. E talvez a maior necessidade que nós temos, a maior necessidade das nossas famílias, é que elas sejam transformadas, é que elas sejam moldadas pelo Evangelho. E esse deve ser um motivo de oração. E a começar em cada um de nós, que essa seja também a nossa oração. Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Que nós possamos clamar nesse momento pelas misericórdias de Deus. Que nós, homens, possamos pedir perdão a Deus por não termos sido esse líder, esse homem que abre mão dos seus direitos e servem a família e conduzem as suas famílias. Que as irmãs possam também clamar as misericórdias de Deus por não ter sido até então uma mulher que é submissa ao marido e que o honra e o respeita. Que nós, pais, possamos clamar pelas misericórdias de Deus por não termos sido esses pais que criam os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Que nós, filhos, possamos clamar as misericórdias de Deus por não termos sido até então filhos que honram os seus pais e o glorificam. Que nós todos, que nossas famílias clamem nesse momento o perdão para os nossos pecados. Que nós possamos lembrar também nesse momento que assim como houve graça para Davi, que bagunçou a sua família por conta dos seus pecados, há graça também para todos nós, que possamos recorrer aos tronos da graça nesse momento, a fim de alcançarmos a misericórdia, para alcançarmos perdão. Nós vamos orar nesse momento, pedindo perdão a Deus por nossos pecados.
nada fiz daquilo que me prometi. Disse uma vez que louvaria sim, em prazer, ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim tão ansioso eu sei que sou. Pai, toda essa vida vai pedir, e dei tão pouco a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e sem valor. Mas ao cair em prantos, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Agora junto a ti quero me refazer. Acompanhamos nesse instante o momento missionário. Sempre a cada domingo, em nossa igreja, temos a oportunidade de sermos despertados para essa responsabilidade tão grande, que é fazer Cristo conhecido em todas as nações. Olhar para o céu e ver e sentir que a gente está fazendo parte do que Deus está fazendo lá nesse país, no Sudeste da Ásia, que é um país comunista. A gente sofre perseguição religiosa e a gente sofre de verdade. Até então eu não sabia o que era isso. Na verdade, eu nem imaginava o que era isso. O evangelho lá é proibido porque o governo acredita que as pessoas que se converterem, as pessoas que seguirem ao cristianismo, eles vão se rebelarem contra o governo.
Eles acreditam que eles vão perder o domínio do povo que eles têm, porque o governo lá tem domínio de tudo. Especificamente na parte onde a gente mora no norte, só existe uma igreja reconhecida pelo governo. Essa igreja só é reconhecida pelo governo porque ela tem uma série de restrições, coisas que não podem ser ditas, como, por exemplo, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vida eterna, coisas que não podem ser ditas nessa igreja. E tem as igrejas que são as igrejas perseguidas, são as igrejas escondidas, as igrejas que o governo não pode saber que existem. Essas igrejas são formadas por jovens, em sua grande maioria, jovens que aceitam a Cristo, se convertem e são obrigados a saírem de casa, porque se a família ficar sabendo, pode dar problema para eles. Então eles saem de casa e eles vão morar nessas casas, que é onde acontecem os cultos. Nessa casa eles são discipulados, nessa casa eles moram, nessas casas acontecem os cultos aos domingos. Os cultos, o horário dos cultos é diferente, o horário do culto é 9 horas da noite, porque é o horário onde as ruas estão mais vazias e não tem perigo da gente aparecer por lá. A gente canta junto, a gente ora junto, a gente ouve os testemunhos. E é muito comum ouvir o testemunho de jovens convertidos que, ao voltarem para casa, ao compartilhar de Cristo com os familiares ou com as crianças dos vilarejos, são presos. Então, nesses espaços, a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode compartilhar e, principalmente, a gente pode pedir a Deus que nos ajude a viver diante disso tudo e pedir a Deus que retire de nós todo medo, porque é Ele que faz a obra. A gente tem casos de pessoas que, eu particularmente, uma amiga minha, que eu já estava com bastante contato com ela e a gente já estava bem próxima e eu já estava pensando, é agora que eu vou compartilhar o evangelho com ela. E eu ouvi claramente Deus falar, não é agora, Paulinho, espera. E eu simplesmente tenho que me calar e não compartilhar com essa pessoa. E já é outro caso de pessoas que a gente pensa assim, não. Esse é bem ligado ao governo, esse não pode nem sonhar o que a gente está fazendo aqui, esse não pode nem imaginar que nós somos cristãos. E Deus falar, é para ele, prega para ele. É ele nesse momento, é ele que eu quero que ouça a minha palavra. E a gente com muito medo e pregar o evangelho de Deus e a gente vê corações sendo quebrantados, vidas sendo mudadas. É muito bom saber que eu estou fazendo aquilo pelo qual fui criada. É o meu chamado, é a minha vocação e não teria outro lugar que eu quisesse estar no mundo se não fosse lá. Santo e poderoso Deus, ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Deus amado, expresso a Ti gratidão pelos Teus feitos, pela obra de Cristo, pela Tua graça e misericórdia. Rendo graças ao Senhor pela Tua bondade e amor infinito. Te agradeço pela campanha de missões mundiais realizada, pela oferta arrecadada, por Tua mão, Senhor, que tem sustentado essa obra. Que Cristo seja cada dia conhecido entre os povos, o nome do Senhor seja glorificado entre as nações, e se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De todas as tribos, povos, raças, culturas, línguas e nações, muitos virão te louvar e adorar a Ti, Senhor, bendito Cordeiro, precioso Filho de Deus. Nos ajude a cada dia, Senhor, ter uma vida no Teu altar para Teu louvor e assim anunciar o Teu Evangelho no mundo inteiro, cumprindo o Ide, a ordem dada por Ti. E como é maravilhoso saber que o Senhor está conosco todos os dias e nos capacita para a Tua obra. Por isso, ó Deus, nos desperte, que venhamos erguer os olhos e ver os campos brancos para a colheita. Rogo a Ti, que é o Senhor da seara, que levante o Teu povo para avançar no trabalho de evangelização e que o Senhor seja glorificado, exaltado para todo sempre.
Em nome de Jesus. Amém. E agora, junto com a equipe de cânticos da nossa igreja, cantemos o Elo, canção baseada nos salmos lidos neste culto no início e que nos faz lembrar a responsabilidade que nós temos de temer ao Senhor e de buscar o Senhor para a edificação da nossa família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e os seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer, se alegrará. Terá os filhos dos seus filhos a crescer e a se multiplicar. Não edificar o lar, em vão trabalho que o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e os seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer, e se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e a se multiplicar. Mas se o Senhor não edificar o lar, e não trabalho que o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que cega toda e qualquer comunhão. Mas se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que cega toda qualquer comunhão. Senhor, edifica o meu lar sobre a rocha, abençoa minha casa, cumpre a tua promessa e guarda minha vida sobre a tua presença. Senhor, redime minha família. Agora teremos um momento de oração para agradecermos ao Senhor as suas bênçãos e oração também para fazermos súplicas sobre várias necessidades, em especial pelas famílias e também pelo combate a esta pandemia, né, que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Um momento muito difícil pelo qual passa a humanidade. Então, tenhamos agora um instante de oração, acompanhados pelo instrumental. Vocês terão alguns minutos para estar orando e intercedendo ao Senhor. E logo em seguida, o pastor Everton nos trará uma palavra.
Olá a todos, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 1, e a partir dali extrair algumas lições importantes de como construir um lar feliz. Afinal de contas, é o desejo da maioria das pessoas, como ter felicidade no lar, como construir um lar organizado, à semelhança do lar do patriarca Jó. Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Aqui nós temos um texto bem conhecido das Escrituras. O livro de Jó é conhecido, inclusive, por aqueles que não são crentes e traz para nós aqui verdades preciosíssimas acerca das direções do Senhor. E quando nós olhamos para a família de Jó, que era uma família feliz, era uma família próspera, era uma família bem organizada, porque havia ali um pai temente ao Senhor, nós podemos tirar aqui algumas lições valiosas para nós podermos também construir lares felizes. E a primeira lição que a gente consegue tirar aqui desse texto para as nossas vidas é a ideia de fugir de uma vida de aparências. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos que Jó tinha prosperidade, Jó tinha uma família organizada e unida, os seus filhos também todos já organizados com as suas propriedades, cada um no seu lugar, faziam banquetes, comiam. Seria aquela família hoje capa de revista, vamos dizer assim, ou aquela foto bonita para colocar nas redes sociais. Jó era um homem muito próspero, era um homem rico, era um homem que tinha prosperidade não só material, mas também prosperidade espiritual. E isso fica claro para nós no decorrer de todo o texto. E nesse trecho, quando nós vemos, Jó não era alguém que se deixava levar pelas aparências, ou tentava construir as coisas apenas na aparência. Jó percebia que o pior inimigo que a gente tem, o mais perigoso inimigo da família, não são só o que vem de fora. A família de Jó foi atingida por várias coisas de fora, como diz a continuidade do texto, mas o inimigo mais terrível de qualquer lar, de qualquer família, sem dúvida, é o nosso próprio coração. Envolve o perigo de vivermos vidas de aparência. Então nós olhamos aí, eles se banqueteavam, comiam, mas o verso 5 vai dizer para nós que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E aqui diz para nós que Jó fazia isso continuamente. Então Jó não se deixava levar pelas aparências, pelos momentos alegres, pelos momentos à volta da mesa, pelas fotos animadas, vamos dizer assim. Não, Jó tinha plena consciência do mal que o pecado traz para as nossas vidas. Jó sabia disso, Jó percebia isso, Jó estava atento, ele não baixava a sua guarda. Ele não tentava fingir que sua família era perfeita. Ele não tentava transparecer uma imagem que não existia. Ele tinha plena consciência que, apesar de tudo aquilo que eles haviam conquistado, apesar de toda a estrutura e estabilidade, ele era um dos homens mais ricos aqui nessa época e nessa região. Mas ele sabia, como alguém que conhecia e tinha intimidade com o Senhor, que as aparências enganam. E que, apesar de seus filhos estarem ali animados e pousando para foto, e comendo, bebendo, se divertindo, eles eram pecadores, assim como o próprio Jó.
Então isso mostra que quanto mais próximo de Deus é uma pessoa, mais consciente da realidade ela é. E é muito importante a gente pensar nisso, porque a gente está na era das imagens, a gente está na era das redes sociais, a gente está na época em que as fotos têm filtros, maquiagens, em que as pessoas sempre colocam fotos das suas famílias felizes, e isso é muito bom. Família é uma coisa boa e, de fato, nós devemos proteger, incentivar, defender com todas as nossas forças aquilo que Deus criou, e é belíssimo, mas nós não podemos nos enganar e cairmos na armadilha de levar uma vida só de aparência. Quantos lares estão só na foto, né? Tá ali o sorriso na foto, mas a tristeza na vida. E é muito ruim isso. E são milhares de lares assim. E nós precisamos começar a pedir graça e sabedoria a Deus para fazermos como Jó e estarmos atentos, porque antes de termos aquela imagem bonita da família sorrindo, nós precisamos trabalhar os nossos pecados, nós precisamos trabalhar os nossos problemas, nós precisamos parar de colocar sujeira embaixo do tapete, nós precisamos parar de fingir, porque nós estamos em um mundo caótico, em crise, onde os princípios e valores da palavra têm sido cada vez mais atacados, inclusive da família, e como várias vezes já preguei e quero relembrar e vou insistir nessa tecla, o inimigo mais terrível que temos é, sem dúvida, o nosso próprio coração. Assim como o nosso coração é enganoso, como diz o profeta Jeremias, e é, sem dúvida, o nosso pior inimigo, assim também somos nós se nos deixarmos levar pela ilusão de construir uma família em cima apenas de aparências. Então, isso é muito comum nos nossos dias. As pessoas querem estar ali mostrando. Nós vimos agora cenas de crimes famosos nacionalmente, onde as fotos pareciam pessoas arrumadas, chiques, bonitas em locais e com a família, mas estava tudo destruído. E assim são muitos lares. Se a gente não trabalhar o fundamento, todo o resto vai desmoronar. Se a gente ficar acomodado com as aparências, tudo vai se destruir. Hoje se fala muito em marketing pessoal. Você já deve ter ouvido a palavra marketing para falar da propaganda, das coisas que nós vemos na TV, na internet, né, para que a gente compre ou deseje aqueles produtos. Mas existe o marketing pessoal, que é aquele que a gente faz para a gente mesmo se promover. E até pessoas que não são cristãs analisam essas tendências hoje. E geralmente tem muitas pessoas que imaginam que cuidar da família é simplesmente você tentar fazer de conta que está bem com a esposa, que está bem com os filhos, enquanto você está afundando, enquanto você está ali sem se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e tentando fingir. E vai chegar uma hora que cai, vai chegar uma hora que as máscaras não se sustentam, vai chegar uma hora que a verdade ela vai sair por algum lugar. Então é necessário construir um lar não nas aparências, mas com a raiz bem firme e bem forte. E Jó é um exemplo disso aqui nesse texto, porque Jó tinha consciência da situação e ele sempre colocava diante do Senhor. Jó sabe o quanto o pecado é terrível. Jó sabe que se não fosse a graça de Deus na sua vida, ele não tinha o que tinha e não vivia como ele viveu. Então ele continuamente, a palavra vai nos dizer aqui no verso 5, fazia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos, preocupado pela possibilidade deles terem pecado, blasfemado contra Deus nos seus corações. Então a primeira coisa que a gente precisa para construir um lar feliz é parar de viver de aparências. Antes de tirarmos a foto bonita, construirmos famílias verdadeiramente bonitas. E nesse mundo terrível que ataca a família, uma das coisas que as pessoas estão fazendo sempre é olhar para as nossas famílias. E nós, como cristãos, precisamos pensar, porque antes da gente argumentar o valor da família, nós precisamos dar valor à nossa própria família. Nós precisamos fortalecer os nossos lares. Nós precisamos encarar o pecado, buscar arrependimento, transformação, crescimento. Porque famílias que dão um bom testemunho, centradas no Senhor, que buscam viver a realidade da vida, baseados e firmados na graça, são famílias verdadeiramente organizadas e felizes. Então fuja de uma vida de aparências, resolva os problemas, lute contra os pecados, direcione a sua família. Não se iluda e não pense que valorizar a família é só colocar uma foto bonita lá da sua família, muitas vezes forçada. Não!
trate dos problemas, né? Vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos, vão dialogar, vão crescer juntos, orar, buscar o Senhor, porque não vai adiantar você ter álbuns muito bonitos, uma rede social recheada de fotos belíssimas, sem estar acompanhado de vidas verdadeiramente transformadas e um lar mais bem construído e fundamentado na palavra. Segundo ponto que a gente vê aqui da vida de Jó e da família de Jó, de como construir um lar feliz, é que para construir um lar feliz vai ser necessário trabalho e sacrifício. Tudo que é bom que Deus nos deu, e por causa do pecado isso aumentou mais ainda, vai dar trabalho e vai envolver sacrifício. Não tem como fugir disso. Então, perceba aí no verso 5 ainda, Jó levantava de madrugada. Jó estava preocupado com seus filhos. E nós vemos aqui pelo texto e pela maneira como é direcionado que Jó era aquele que encabeçava o negócio. Jó não era só aquele que falava, Jó era aquele que vivia. Jó era aquele que, enquanto a esposa e os filhos estavam ali despreocupados e distraídos, ele estava ligado naquilo que é mais importante. E isso vai envolver trabalho, porque vai envolver você gastar tempo com os filhos, vai envolver gastar tempo com a esposa, vai envolver lidar com tarefas que são cansativas, né? Vai ter que lidar com todo o dia a dia do lar e a rotina que envolve, ela é cansativa e dá muito trabalho, né? Criar filhos dá trabalho, né? Fortalecer, cuidar do casamento dá trabalho. 2 pecadores convivendo juntos dá trabalho e vai dar trabalho e envolve sacrifício. E aqui diz para nós, Jó levantava de madrugada, Jó levantava mais cedo do que todos para buscar o Senhor, colocar diante do Senhor e direcionar sua família. Está ali todo mundo distraído, mas Jó não. E então, olhando para Jó, a gente tem que aprender, não espere reconhecimento. Tem pessoas que ficam, ninguém dá valor ao meu trabalho, o que eu faço não interessa. Faça o que tem que ser feito e assuma a sua responsabilidade. Não espere facilidade, não vai ser fácil. Casamento não é fácil. Construir um lar organizado não é fácil. Lidar com as dificuldades, os desafios não vão ser fáceis, né? E não fique esperando pelos outros. A ideia é que cada um de nós busque na palavra a consciência dos seus papéis, homens, mulheres, filhos, e vivamos para Deus independente dos outros. Mas minha esposa, se a esposa e os filhos estão relaxados, você tem que começar. Né? E mesmo que muitas vezes não dê valor ao que você fala, mas eles vão começar a ver sua postura e seu exemplo, e aquilo mais cedo ou mais tarde vai constrangê-los. Vai dar muito trabalho. Vai ser bem difícil. Vão ter dias extremamente cansativos. Né? Vão ter dias extremamente desanimadores, em que você vai tentar resolver os problemas, conversar e eles vão continuar. Você vai exortar os filhos, você vai aconselhar e eles vão continuar muitas vezes no erro. Você vai orar muitos anos, talvez por alguns deles, e você vai ficar assim muitas vezes sobrecarregado. Mas isso vai fazer parte da batalha. Então é necessário que você se empenhe, que você se sacrifique, que você busque a glória de Deus, que você faça a sua parte, que você esteja diante do Senhor. Jó era um homem reto, íntegro, né? E ele está aqui labutando pela sua família, preocupado com aquilo que é principal, lutando por aquilo que é principal e direcionando. Jó é aquele que quando ele ia conversar com a esposa via nele o exemplo. Jó é aquele que quando ele ia exortar os filhos dele viam nele o exemplo. E o testemunho de Jó, não sei o que estou falando não, o próprio Deus vai falar bem de Jó aqui. Né? E vai repetir várias vezes ainda no decorrer do livro, que ele era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, temente ao Senhor. E isso deve ser algo que a gente precisa pensar, faça a sua parte, não fique esperando pelos outros. Mas minha esposa não tem cumprido a parte dela, mas meu marido não tem cumprido a parte dele. Mas continue orando, continue perseverando, continue fazendo a sua parte e Deus, em sua infinita graça e bondade, te recompensará. Busque o Senhor em primeiro lugar, peça forças a Deus, se coloque diante de Deus, se desgaste diante de Deus, se doe para o seu lar, lute para organizar a sua casa, para estar mais atento aos filhos, às necessidades, às direções, para crescer como marido, para crescer como esposa, para crescer como filho. Talvez você seja o único crente no seu lar, e aí envolve mais responsabilidade ainda e mais desafios, mas ainda assim permaneça firme no Senhor, porque importa sempre mais temer a Deus do que os homens.
E o terceiro ponto que nós tiramos desse texto de Jó também para construir um lar feliz, o primeiro é fugir de uma vida de aparências, o segundo é trabalhar e se sacrificar, e o terceiro é temer a Deus. A gente vê no verso 1, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, essas são características que o próprio Deus vai falar de Jó. E isso marca a vida de Jó. E é por isso que quando a gente vê Jó sendo um homem que não vivia uma vida de aparências, mas tinha consciência da realidade, da miséria do pecado, da necessidade de estar diante do Senhor, de não se deixar levar pelas aparências ou construir um lar de maneira muito falsa, é porque ele temia Deus antes de tudo. Né? No verso 5 a gente vê a preocupação dele com os filhos, levantava de madrugada, chamava já os seus filhos e os santificava. Aqui é na época dos patriarcas ainda, não tinha ainda a lei de Moisés, então o homem tinha essa função como um sacerdote ali do lar, e é ele quem encabeçava, era ele quem se preocupava, era ele quem se desgastava, ele estava sempre à frente ali buscando a glória de Deus no seu lar. Ele se levantava, oferecia sacrifícios, era um costume antigo, e pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Ele tinha preocupação com a sua família, com seus filhos, com a vida espiritual deles. Você tem hoje pais correndo atrás de sei lá, um bom curso, de uma situação de segurança financeira, de estudar, de crescer profissionalmente, mas infelizmente temos visto cada vez mais, inclusive dentro das igrejas, pais mais preocupados com a vida financeira e educacional dos seus filhos do que com a vida espiritual. E isso tem sido um fracasso para muitos, porque o que tem de pai chorando, mesmo depois que os filhos atingem altos graus de especialização, empregos bons, mas as vidas estão afundadas no pecado. E é muito triste, porque é um sucesso que não se sustenta, é um sucesso que na verdade é um fracasso. Porque quando a gente fracassa diante de Deus, nada mais na vida faz sentido. Todo o resto é ladeira abaixo. Então, sem temer a Deus, o que é temer a Deus? É ter uma vida piedosa, é ter Deus em primeiro lugar, é valorizar aquilo que Deus valoriza, é viver uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de integridade. Né? Jó era alguém que tinha uma conduta, não é que ele era impecável, sem falhas, ele era pecador também, como eu e você, mas ele temia o Senhor, ele buscava o Senhor diariamente, ele crescia no Senhor. Vai dizer também que ele era reto, ou seja, ele alinhava a sua vida ao padrão de Deus. O padrão de Jó era aquilo que Deus direcionava ele, era a comunhão dele com Deus, era temente a Deus. E tudo isso vai levar Jó aqui a essa outra questão que descreve ele, se desviava do mal. Jó era aquele que estava ligado em tudo. Jó era aquele que fugia de uma vida de aparência. Jó era aquele que fugia de se sustentar em si mesmo. Jó era aquele que fugia de confiar nele mesmo, no seu próprio coração. Jó era aquele que fugia das coisas que podiam afastá-lo de Deus e destruir sua família. Então Jó é um homem que a gente vê temendo a Deus, buscando a Deus, crescendo em Deus, amando a Deus, espelhando e refletindo isso no seu lar. E é interessante que aqui fala de sacrifício, né? E claro, o herói aqui não é Jó, mas é o Deus de Jó. É Deus na vida de Jó que faz toda a diferença, não Jó na vida de Deus. Assim como Deus na nossa vida é quem faz toda a diferença. Jó só foi quem foi por causa de Deus. Quem sustentava Deus era Jó. Quem dava essa graça de Jó permanecer reto, íntegro, temente, se desviando do mal, era Deus. E aqui mostra que ele fazia sacrifício, ou seja, um animal era sacrificado no lugar dos seus filhos ali. Havia uma substituição ali. E os sacrifícios na Bíblia, no Antigo Testamento, apontam sempre para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Cristo. Hoje nós não sacrificamos animais mais pelos pecados dos nossos filhos e da nossa família, porque o nosso sumo sacerdote já fez o sacrifício perfeito. Então hoje o que nós temos que fazer é viver para a glória de Deus e colocar nossa família no altar, nos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Jesus é nosso alvo a ser alcançado. Jesus é nosso padrão maior. Jesus é nosso exemplo máximo de ser humano. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, que pode nos transformar, nos fortalecer, nos capacitar a termos lares verdadeiramente felizes. Por isso, coloque a sua vida constantemente no altar do Senhor. Coloque a sua família constantemente no altar do Senhor.
né? Confie no Senhor, espere no Senhor, viva para o Senhor e então aí você vai ter a possibilidade de ter um lar feliz. Que Deus abençoe a sua vida. Encerremos, portanto, a celebração desta manhã cantando o hino 367 do cantor cristão, Firme na Rocha. É assim que a minha vida e a sua vida deve estar, e a vida das nossas famílias, para que possam ser preservadas nesses dias tão difíceis que estamos passando. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, que a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela há de resistir todo o seu poder, como faz a areia na fundação, fazem nossas obras da salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela há de resistir todo o seu poder. Como sempre fazemos, pedimos a todos que, antes de desligar o aparelho, possa curtir o vídeo, né? Espero em Deus que à noite sejamos todos juntos e que seja uma grande bênção. Desde já estejam orando para que o Senhor seja glorificado através da celebração que teremos para esta noite também. Tenham todos um dia muito abençoado pelo Senhor.